esses atentados, eu comentei de manhã e eu quero comentar de novo. Isso, para mim, não é de graça, gente. Né? Eu falei, primeiro, de manhã, estão lembrados? Eu falei do terrorismo interno dos Estados Unidos. Estão lembrados? Quem fez a live de manhã, quem viu a live de manhã, eu vou dar um review aqui para. Né, o que tem? Lá nos Estados Unidos tem os libertários. Libertários. Congresso é um perigo, é uma ditadura. A democracia tem que ser direta. Congresso, então, não presta. Partido político. Se vocês olharem, o libertário ele é muito parecido com o anarquista, não chega tanto. Né? Ele não gosta de governo, não gosta de lei, ele tudo são as leis naturais e tal, pereré, ok? Então, libertário que, inclusive, fazem movimentos extremamente violentos, né? E são antifederalistas, né? Por exemplo, tem grupos que defendem a volta da confederação dos Estados Unidos, que foi o primeiro sistema americano, foi a confederação. E tem muito grupo lá. Então tem esses caras, né, mais que são bem na extrema direita, tem a galera que é racista, aí é negro, latino, asiático, todo mundo do mesmo saco, né, eles se acham arianos, tem isso. Tem a galera, né, aí tem os racistas e tal, tem os neonazistas, normalmente essa galera anda junto. Ah, neonazista. Não, mas veja bem, não tem veja bem, brother. O nome é neonazista. Classificação, a caixinha que ele entra lá é neonazista. E tem os grupos de esquerda, que são essa a galera woke, que né, quer acabar com tudo, né, são abortistas e tal. Então, lá tem, mas essa galera à esquerda não é, até o momento, não são violentos. Teve algumas tentativas de terrorismo verde, mas a coisa não prosseguiu. Então, tem lá o interno. Tá? Então, os Estados Unidos sofrem muito com isso. Isso é diferente do que acontece na Europa. Na Europa tem terrorismo islâmico, né? Porque muitos dos islâmicos, dos emigrados ou dos refugiados, dos exilados políticos que a Europa aceitou, os próprios países, pô, a Arábia Saudita falou isso, o Catar já falou, Emirados Árabes, todos eles falaram: nós não queríamos, nós queríamos prendê-los, fugiram para fugir da cadeia, e são extremistas, são terroristas. E esse terrorismo se transferiu na Europa. Nós vimos isso no ano passado, vários movimentos, principalmente movimentos islâmicos, contra as instituições europeias, contra a liberdade religiosa, etc, etc, etc. Ah, o Islã é isso. Meu irmão, eu tenho boas amizades com a galera, normalmente nem todo mundo é como Ali Ramos. Nem todo mundo. Estou citando um exemplo que vocês conhecem, poderia trazer os outros, mas nem todo mundo é como o Ali Ramos. Bem moderado, ponderado, tranquilo. Tem gente bem radicalzinha, como tem muitos judeus que eu conheço, né? Que é radical. Nego médico, cara, radical pra caramba. Né? Então, o radicalismo existe. Então, lá na Europa, tem esse problema, que eu acho que é talvez o principal problema atualmente, é o radicalismo islâmico. Já houve outras épocas, né, que havia o radicalismo regional, como os bascos, né, como o IRA, mas hoje a questão toda é o radicalismo regional. Então, vamos ficar que isso aí normalmente é estimulado de fora. Pode ser o Irã, na Europa, né? Pode ser o Irã, pode ser o Irã, pode ser a Rússia. Lá nos Estados Unidos, a lei das causas internas, temos também esses dois atores. Então, eu quero deixar bem claro isso para vocês. E ainda mais quando um veterano, boina verde, o Matthew Liebenberger, participa de um troço desse. Né? O outro lá foi morto na Alemanha, né? Jogou o carro em cima. Teve lá em Montenegro o atentado, teve outro cara que deu tiro lá no Queens. Isso não é uma coisa, né? Não é uma coisa fácil. Né? O Ivan Yakovlevich, um outro louco lá, comandante ucraniano, ele acha que todos os homens ucranianos de 18 a 70 anos deveriam entrar no exército. Tá entendendo? É mole. A Autoridade Nacional Palestina censurou a Al Jazeera. A Al Jazeera é fortemente contrária à ANP e vamos dizer assim, é torcedor, é fanzoca do Hezbollah e do Hamas. Né? Então, tá?
O Israel anunciou a eliminação do Hassan Sharon, né, o chefe de segurança interna do Hamas no sul da faixa de Gaza, lá em Rafah, mais especificamente. Israel está sentando o cacete. Agora que o Hamas está colocando as asinhas de fora, esperem, anotem, Israel vai retomar a ofensiva contra o Hamas se até o governo, a assunção do Trump, a questão dos reféns não estiver resolvida, né? Escutem isso. Se eles não conseguirem resolver, Israel vai partir para o avanço final, tá? É só para vocês terem uma ideia, devido a essas cagadas que o governo está fazendo, a saída líquida, ou seja, soma tudo, o que é que entrou, investimento, exportação, tereré, né, tal. Saída líquida do país, 15 bilhões de dólares. 15 bilhões. Multiplica isso por 6, dá 90 bilhões de reais. Então, a gente tem que fazer o dever de casa, né? E eu acho que o dever de casa passa por ajustar, né, essa agenda dos BRICS. Claro, deixa lá a Janja fazer o outra Janja Palusa, não tem problema, desde que ajuste a agenda. Deixa lá se divertir, levar os artistas amiguinhos, deixa levar a Anitta, Pablo Vittar, leva essa galera, pode levar. Né? Pô, vai ter brasileiro lá para isso. Não vai ter estrangeiro, mas vai ter brasileiro. E aí vai aproveitar. Mas focar na agenda, né? Agenda, desenvolvimento, cooperação, né? Focar na agenda, atrair investimentos. É isso que a gente tem que focar, né? Espero que melhore, espero, né? A Rússia agora mandou mais de 100 drones e mísseis, né? Lá em cima lá da Ucrânia, tá? Mandou bala, mandou bala. O Assad al-Shabai, né, que é o ministro das Relações Exteriores da Síria, né? Ele recebeu, né, o Anas Khattab, que é o chefe de inteligência, quer dizer, o Anas Khattab, né, vão lá para a Arábia Saudita fazer uma visita oficial. Querem ver uma coisa interessante? O Jean-Noël Barrot, que é o ministro das Relações Exteriores da França, com a Annalena Baerbock, né? Baerbock, né? Se eu não me engano, é assim que fala. O que é que eles falaram? Né? Mauro, cartão amarelo para você. A próxima de política interna vai tomar um pé na bunda. Eles fizeram lá uma visita a Damasco. Aí foram falar lá com o nosso glorioso, né, ao Jolane, lá, foram lá conversar. Ele se recusou a cumprimentar a Helena. Aí o pessoal começou. Eu ri muito. Né? Cara, a galerinha, tem uma galerinha que é de esquerda, né? Que aí eu me divirto com isso. Né? Me divirto com isso. Né? É, eles falando que a Ana Helena só fala bobagem, por isso que não. Os caras são tão bitolados na ideologia que não viram que ele não cumprimentou era porque ela é mulher. Ele é mulher, então ele não quis cumprimentá-la. Isso é cultural, teve nada a ver, entendendo? Então, porque tem uma galera, pô, cara, eu conheço gente pra cacete de esquerda, cabeça aberta, consegue ler o contexto, consegue fazer uma coisa muito bacana. E tem esse monte de bitolado que adora, aí é aquele negócio, é o que eu chamo, né, do infantilismo, né, do infantilismo. O americanismo, anti-americanismo, anti-europeísmo, anti alguma coisa que, tá entendendo? Né, o Jabulani, né, Jolane, Jabulani, né? Ele não quis cumprimentar, é cultural, porra. E aí os caras falando essa bobagem, né? Interessante isso. Agora, só para nós aqui, só para nós, né? Interessante. Essa passada de pano lembra vocês novembro, 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 né? Um mês e pouco atrás, esses caras eram terroristas, cabeça prêmio, aí de repente se tornam os lutadores da liberdade, o HTF, lutador da liberdade, né?
E aí a questão toda se coloca de que maneira? Nós estamos passando, nós estamos passando, né, nós estamos passando o pano para uma organização que até agora, de moderada, mostrou muito pouco. Ah, foi moderado com os cristãos, mas foi um grupo deles que faz parte do HTS que foi lá queimar a árvore de Natal e matou meia dúzia de cristãos, que matou um monte de alauíta a sangue frio, que faz ataques e tal, né? É por aí. Então, estamos vendo uma passada de pano. Qual o interesse? Petróleo, meu irmão. Petróleo. Petróleo e gás que vai sair dos curdos. Já imagina, né? Sai do curdo ali, Porto de Tartus, Europa, né? Entra pela Grécia, entra pela Romênia, entra para um monte de lugar e vai atender aos anseios, à sede alemã de petróleo e gás. Prestem atenção nisso. Prestem muita atenção, que vocês verão que essa passada de pano, né, nesse grupo HTS, que é um grupo terrorista, que era ligado ao Qaeda, é justamente isso. E hoje o que é que aconteceu? Coisa que eu venho falando para vocês. Hoje, os turcos bombardearam as forças democráticas sírias, que é os curdos, né? Começou a bombardear e os americanos estão abrindo bases. Aonde? Para defender os turcos? Hã? Para defender o quem? Né? Para defender turco? Está de sacanagem comigo, irmão. É para pegar petróleo, tá entendendo? Petróleo.